Agora, para esta apresentação, Evidências Científicas em Saúde e Espiritualidade, professor Giancarlo Lucchetti, que é graduado em Medicina pela Santa Casa de São Paulo, professor adjunto do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor de pós-graduação em saúde da UFJF e saúde coletiva, especialista em clínica médica e geriatria e gerontologia, doutorado em neurologia, neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, pesquisador da área de saúde e espiritualidade. Professor Giancarlo Lucchetti. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, ao convite. É muito bom, ver o auditório cheio num domingo à tarde, então mostra o interesse pelo tema que tem despertado a comunidade científica, a comunidade acadêmica, Eu venho com um assunto que é um assunto bastante complexo, Eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre as evidências científicas atuais dessa relação entre saúde e espiritualidade. Essa primeira mesa redonda aqui que a gente está fazendo, ela tem um formato bem interessante, porque a gente começa aí com o diálogo, ciência-religião, passa para as evidências científicas e vai terminar com as crenças, Então, acho que foi bastante feliz a escolha desses temas para esse início desse simpósio, Bom, então vamos lá. A primeira pergunta que sempre fazem para a gente é por que a gente deve aplicar, enfim, a espiritualidade no cuidado com o paciente. Por que a gente deve considerar isso, Bom, eu trouxe algumas razões pelo qual isso é possível e pelo porquê, se deve pensar na espiritualidade do paciente. Primeiro, atividades e crenças religiosas estão relacionadas à saúde física, saúde mental, bem-estar, qualidade de vida. Eu vou mostrar para vocês bastante pesquisas a respeito desse assunto. Outro ponto importante é que muitos pacientes gostariam que os médicos e os profissionais de saúde abordassem esse assunto em suas consultas, no cuidado em saúde. Eu também vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso. Muitos de nossos pacientes são religiosos, E as crenças religiosas e as crenças espirituais os ajudam a lidar com diversos aspectos da vida. Depois, o Mário Pérez vai mostrar para a gente as crenças dos pacientes, as crenças dos brasileiros, Além disso, as crenças religiosas influenciam decisões médicas, principalmente quando os pacientes estão ou em final da vida, ou em situações crônicas ou em situações muito agudas. Então, é uma coisa que aparece bastante quando o paciente está enfermo, E como foi mostrado anteriormente, as pessoas, os médicos falando de necessidades espirituais, tem aí raízes na longa história entre religião, medicina, ciência, assistência à saúde. Então, é por isso que a gente deve considerar esse assunto na saúde. Eu vou trazer alguns conceitos que são os conceitos mais utilizados na área de saúde, Esses conceitos na teologia, eles acabam sofrendo algumas mudanças, mas eu vou trazer o que a literatura científica da área de saúde tem trazido ultimamente sobre isso. Então, religião é considerado um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos, que são designados para facilitar o acesso ao sagrado, a tudo aquilo que transcende. Então, seja Deus, força maior, verdade suprema, etc. Esse é o conceito, então, de religião trazido pelo Harold Koenig, que é a pessoa atualmente que mais publica na área. Espiritualidade, ainda pelo Harold Koenig, é uma busca pessoal para entender as questões relacionadas ao final da vida, aquilo que dá sentido na vida da pessoa, sobre as relações com o sagrado ou o transcendente. E aí ele faz uma distinção de espiritualidade com religiosidade, que pode ou não
levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formações de comunidades religiosas. Então aqui ele deixa claro que uma pessoa pode ter uma espiritualidade grande e não ser religioso. E o contrário também é verdadeiro, né? Cristina Puchalski, outra grande pesquisadora da área, ela deixa até mais amplo o conceito de espiritualidade. Segundo ela, já é um aspecto da humanidade, que lida com a maneira com que os indivíduos procuram e expressam, aí vem de novo, significado e propósito. Assim como com o modo com que eles expressam sua conexão com o momento, com si próprio, com os outros, com a natureza e com o sagrado. Então a principal diferença de um conceito e de outro é que no primeiro conceito do Koenig, a relação é com o sagrado e transcendente. Para Puchalski, não é só com o sagrado e transcendente. Ela inclui, então, conexão com outros, com o momento, com si próprio, etc. Ainda não existe um consenso de qual conceito seria mais adequado, mesmo na área de saúde. Tá? Por isso que eu trouxe os dois conceitos aqui. Bom, então falando um pouquinho do panorama sobre espiritualidade, religiosidade, as pesquisas que tem no assunto. Esse é um paper que a gente publicou em 2014, fazendo um panorama dos últimos 15 anos no campo. Será que há bases científicas para isso? O que será que tem sido estudado ultimamente? Bom, esse é um banco de artigos médicos, o PubMed, né? Quando a gente coloca a palavra spirituality, religiosity, né? Espiritualidade e religião, a gente vê que saem quase 60 mil artigos. Ou seja, existem muitos estudos atualmente a respeito desse tema. Só para vocês terem uma ideia, são publicados uma média de quase 6 artigos por dia. Ou seja, se eu olhei no PubMed de manhã e vou lá no final da noite e olho de novo, pelo menos 6 artigos novos vão ser publicados no PubMed. Então, é bastante importante a produção que tem sido realizada atualmente sobre saúde e espiritualidade. Esse é um gráfico que ele mostra o crescimento nos últimos 15 anos, né, também nesse banco de artigos médicos, que a gente vê que é uma produção que tem crescido nos últimos anos. Esse é um outro banco bastante comum, né, de serem utilizado, que é o Scopus. A gente vê também, quando põe as palavras espiritualidade, religiosidade, cerca de 40 mil artigos. Então a gente vê também o quantos artigos são publicados. E esse é o crescimento. Ó. O que vocês veem claramente nesse gráfico é que é uma área recente no campo de saúde e espiritualidade, né? Então vocês veem que o boom mesmo, né? O grande crescimento foi a partir da década de 90, principalmente a partir do ano 2000. Então vocês veem aí o grande crescimento que teve nos últimos anos. Em outro banco de dados, só para mostrar como isso tem sido ventilado na comunidade acadêmica, Web of Knowledge, né, Web of Science, tivemos aqui 133 mil artigos. Esse é o crescimento também no Web of Science. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? É um assunto que tem sido muito publicado ultimamente, a comunidade acadêmica tem discutido de forma séria e forma rigorosa esse assunto. O crescimento do campo de saúde e espiritualidade, esse é daquele artigo que eu mostrei para vocês, ele houve um crescimento, comparando-se 2004 e 2008, com o período de 99 a 2003, de 147%, e comparando 2009 a 2013 a 2004 e 2008, de 126%. Isso foi muito semelhante a outros tipos de produções científicas mundiais. Então a gente vê aqui, por exemplo, foi muito semelhante ao estudo de transtorno bipolar. Então houve um crescimento muito semelhante a outros estudos científicos. E até mais do que outros. Tá? Então, por exemplo, a homeopatia teve 90% de crescimento. Aqui a gente vê 126%. Então depende da área, foi acima da produção mundial, e depende da área, foi muito equivalente. Qual o país que mais publica no assunto, né? Esse é um dado interessante, porque o campo de saúde e espiritualidade, ele é um campo que tem sido muito publicado pelo Brasil.
Obviamente, a gente tem aqui como principal país Estados Unidos, né? A ciência como um todo, o principal país que publica é os Estados Unidos. Em seguida, Grã-Bretanha, que também a ciência como um todo, a Grã-Bretanha costuma ser a segunda. Depois vem Canadá, que também fica lá entre terceiro, quarto lugar sempre. Austrália e, finalmente, o Brasil em quinto lugar. Só para vocês terem uma ideia como isso é importante, né? O Brasil, atualmente, está em 13º lugar no número de produções científicas. Porém, na área de saúde e espiritualidade, ele se encontra em quinto lugar. Ou seja, isso demonstra o quanto o Brasil vem produzindo artigos sobre o tema, o quanto esse interesse vem sendo refletido no Brasil. Aqui em outro banco, aquele banco era o PubMed, esse aqui é o Scopus. A gente vê aqui o Brasil na 7ª posição, também mostrando, né, como eu falei, em geral ele é 13º, aqui está em 7º lugar. Então é bastante importante, o Brasil ele anda na vanguarda das publicações de saúde e espiritualidade. Esse é um artigo que foi publicado em 2016, mostrando essa produção brasileira de saúde e espiritualidade. Foi publicado na revista de Psiquiatria Clínica, que atualmente é o Archives of Clinical Psychiatry, né? E o que ele mostra também é um crescimento a partir do ano de 2003. Tá? Se vocês lembrarem, 2003 foi o ano que veio Harold Koenig para o Brasil, que foi a grande pessoa do campo, né, que mais publica nesse campo. Então, a partir de 2003, que ele veio pela primeira vez, começou a haver um boom de produções, e em 2005 ele veio novamente, também houve um aumento. Ou seja, a gente vê que é recente aqui no Brasil. É recente, mas tem se consolidado muito. Qual o campo que mais publica aqui no Brasil? Psiquiatria, é o primeiro, com quase 1/4 das publicações. Depois vem saúde pública em geral, a enfermagem, geriatria, oncologia, epidemiologia e por aí vai. Bom, grandes centros universitários estudam esse tema de forma séria. Eu trouxe só alguns para vocês verem a magnitude disso, né? Então, por exemplo, Johns Hopkins University traz o assunto. A Duke University também traz o assunto. George Washington Institute traz o assunto. Indiana State, Flórida, enfim, Harvard. Várias universidades norte-americanas e internacionais vêm tendo núcleos para estudar esse assunto. Não bastasse isso, a gente sempre é bombardeado com literatura leiga que traz esse assunto, né? Então, por exemplo, a revista Time, isso já foi capa da Time N vezes, muitas vezes. Revista Isto É no Brasil, 2 capas da Isto É. Revista Época, acho que todo mundo se lembra dessa revista Época. A Veja, trazendo quando o Gianecchini, né? Medicina e Fé. Então, tudo isso é trazido para a gente, né? Então, a própria literatura leiga também traz o assunto. E as grandes revistas internacionais, revistas com alto impacto, já trouxeram ou ainda trazem esse assunto. Por exemplo, JAMA, New England, Lancet, Archives of Internal Medicine, British Medical Journal, Nature, Science, Circulation, enfim, grandes revistas, né, tops do mundo atualmente, falam e discutem esse assunto. E quais serão as revistas que mais publicam a respeito desse assunto? Bom, eu trouxe esse slide para mostrar que tem algumas revistas importantes no meio acadêmico que publicam esse assunto com certa frequência. Tá? Por exemplo, o Lancet, né, uma grande revista aí, foi uma das revistas que mais publicaram sobre o assunto. Outra revista importante que traz o assunto, Nature, tá vendo? Então, existem grandes revistas top que trazem esse assunto. E no meio acadêmico, como está isso? Foi citado na palestra anterior, né, que o meio acadêmico começou a discutir isso, que as escolas médicas, escolas em saúde também começaram a discutir o assunto. Eu vou trazer um panorama breve sobre as escolas de medicina, que é a minha área,
para vocês entenderem um pouquinho como isso se encontra atualmente. Bom, aqui é o número de escolas médicas, né, americanas que abordam o tema nos Estados Unidos. Então a gente vê aqui que em 1993 apenas 4 universidades americanas traziam esse assunto. Isso foi crescendo. Em 2007 já eram 100 universidades norte-americanas. E o último levantamento que a gente tem, que foi publicado em 2014, mostra que 95% das escolas médicas trazem o conteúdo. Tá? Ou seja, pelo menos 9 em cada 10 trazem esse conteúdo para o seu aluno. Aqui é no Reino Unido, uma publicação de 2008, que mostrou que 60% das escolas médicas britânicas traziam esse conteúdo, traziam esse tema. E no Brasil? Esse é um estudo que a gente fez em 2012. Tá? Hoje o cenário é até melhor do que isso, né? Na época ainda a gente estava engatinhando um pouco no assunto, mas 4,6% tinham cursos compulsórios, né, obrigatórios, os alunos tinham que fazer sobre saúde e espiritualidade. E 5,8% eram cursos opcionais, cursos eletivos, o que totalizava mais ou menos 10,4% de cursos de saúde e espiritualidade. Então o aluno tinha um semestre só disso, tinha um curso só disso. Porém, quando a gente perguntava conteúdo de saúde e espiritualidade, é oferecido algum tipo de conteúdo ao longo do currículo? 40% das escolas falando que sim, que isso era oferecido. O mais interessante desse estudo foi que a gente perguntou para os diretores das escolas médicas se eles consideravam que os estudos, o conteúdo de saúde e espiritualidade, ele era importante ou não para o seu aluno. Olha que interessante. 53,9% consideravam que esse assunto era muito importante. 35,6% que era importante, 10% que era pouco importante e ninguém falou que não era importante. Ou seja, a gente vê claramente que os próprios diretores, quem conduz as escolas médicas, acham o assunto bastante importante, mas a gente ainda tem pouco conteúdo na graduação. Bom, dei o contexto acadêmico, vou falar um pouquinho sobre evidências científicas, tá? Eu tentei fazer um compilado das evidências científicas só para mostrar para vocês o que tem sido realizado atualmente sobre o assunto. Bom, talvez o campo que tenha mais evidências atualmente é o campo de saúde mental. Como vocês viram lá, a psiquiatria publica muitos artigos, investiga muito esse tipo de assunto, e por isso não é surpresa que a saúde mental tenha muita evidência nesse assunto. Então, por exemplo, aqui é quanto a religiosidade, espiritualidade influencia, por exemplo, depressão, né? Então, aqui é o número de estudos, a gente vê aí quase 500 estudos, né? 61% relação inversa, ou seja, pessoas que têm mais religiosidade têm menos depressão, têm menor prevalência de depressão. E 6% tem relação direta, ou seja, quem tem mais religiosidade teria mais depressão. Aí vocês me perguntam, mas isso é possível? Pessoa que tem mais religiosidade, por exemplo, ela pode ter mais depressão, né? O que acontece, eu vou mostrar um pouquinho a seguir, é que existe duas formas de você encarar a sua religiosidade. Uma forma é uma forma positiva e outra forma é uma forma negativa, é um conflito religioso espiritual. Então, quando a gente tem um conflito, Deus está me punindo, Deus está me castigando, isso pode ter repercussões ruins na saúde também. Tá? Então, os dois lados da moeda são verdadeiros. A maioria é positivo. Então, a maioria, por exemplo, quanto maior a religiosidade, espiritualidade, menos prevalência de depressão, menos prevalência de suicídio, menos ansiedade, menos distúrbios psicóticos, menos uso e abuso de substâncias, álcool, tabaco, substâncias ilícitas, menos crime, delinquência, menos estresse, até estudos com instabilidade marital. Tá? Então vocês veem que tem bastante estudos mostrando que a saúde mental tem uma relação forte com religiosidade e espiritualidade.
Trouxe alguns grandes estudos aqui sobre depressão. Por exemplo, ó, isso é uma revisão sistemática que incluiu 147 estudos e mostrou quase 100 mil pessoas, né? Religiosidade foi associada a menores níveis de sintomas depressivos. E não só é associada com menores níveis, mas as pessoas que têm depressão e são mais religiosas, elas remitem mais rápido, elas curam mais rápido do quadro depressivo. Esse é um estudo famoso do Koenig, de 98, mostrando isso. Quem tem maior religiosidade teria mais probabilidade de remissão da doença. Outro campo bastante investigado é o bem-estar e qualidade de vida. Ou seja, quem tem mais crenças religiosas, espirituais, teria mais bem-estar e qualidade de vida. Então a gente vê aqui bem-estar e felicidade, né, quase 80% com relação direta, ou seja, quanto mais religiosidade, mais bem-estar, esperança, otimismo, autoestima, qualidade de vida. Tá? Essa aqui é uma meta-análise, que é uma compilação de vários estudos a respeito do assunto, mostrando também, né, uma correlação moderada entre níveis de espiritualidade, religiosidade e melhor qualidade de vida. Existem estudos também com prevenção. Então, por exemplo, tabagismo, né? Então, uma relação inversa. As pessoas que têm maiores crenças religiosas espirituais fumam menos, por exemplo. Atividade física, adquirem hábitos mais saudáveis, fazem mais atividade física, né? Comem de forma mais saudável, têm uma dieta mais saudável. E, finalmente, saúde física. Então aqui também, ó, várias evidências que têm estudado tanto com níveis de colesterol, diabetes, doença coronariana, níveis pressóricos, estão mostrando que quem tem crenças religiosas espirituais teria menores níveis pressóricos, prevalência e incidência de AVC, síndromes demenciais, desfechos em cirurgia cardíaca, mortalidade. Um dos primeiros estudos que saiu nesse campo de saúde e espiritualidade foi um estudo com sobrevida. Então era um grande banco americano que eles viram que quem tinha maior frequência religiosa, quem ia mais à igreja, morria menos. Esse foi um dos estudos que foi um dos precursores do campo de saúde e espiritualidade. E isso foi replicado. Olha, a gente já tem 121 estudos mostrando essa associação entre religiosidade e sobrevida. Aqui é uma meta-análise sobre mortalidade também, mostrando aqui, ó, favorecendo mais religiosidade e espiritualidade. Quem tem mais isso, morre menos. E, finalmente, existe uma área que tem sido desenvolvida muito, tudo bem, a gente sabe que a religiosidade, espiritualidade influencia na saúde do indivíduo. Vocês viram lá, eu mostrei um monte de pesquisa mostrando isso. Ok, e o que a gente faz com isso? Como que a gente faz, como que a gente aborda isso? Como a gente intervém então nisso? Então, uma área que tem surgido bastante é uma área de intervenções religiosas espirituais. Ou seja, você tentar auxiliar o paciente a lidar com a sua religiosidade, espiritualidade e ver como isso influencia na sua saúde. Então a gente vê aqui, ó, intervenções espirituais e religiosas para a saúde mental. Ela é capaz de diminuir a ansiedade, diminuir a depressão. Para a saúde física, diminuir dor, melhorar a funcionalidade. Para pacientes com câncer, melhora a qualidade de vida. Então são dados que têm saído promissores do que a gente faz então com a religiosidade e espiritualidade. Essa aqui é uma meta-análise também a respeito, né? Essa é uma meta-análise da USP, eu auxiliei, colaborei nessa meta-análise, em que mostra como as intervenções espirituais, religiosas, influenciam na saúde do indivíduo, né? Então a gente vê aqui para a ansiedade, mostrando que essas intervenções são benéficas na ansiedade do indivíduo. E aqui para a depressão. Então, mostrando também um benefício nos sintomas depressivos na maioria dos estudos.
Bom, também temos a área de cuidados paliativos, que foi uma das áreas mais importantes na ciência da parte de saúde e espiritualidade, porque essa área foi uma das áreas que os próprios consensos em cuidados paliativos, eles trazem a abordagem da espiritualidade como um ponto fundamental, né? Esse é um estudo publicado no JAMA, que é um grande jornal, né, uma grande revista americana, que avalia quais os fatores que são considerados importantes quando a pessoa está no final da vida. Então eles viram por meio de pacientes, família, médicos e outros profissionais da saúde. Esse estudo é bem interessante, por quê? Primeira coisa que eles falavam que era importante no final da vida era estar livre de dor. Qual é a coisa mais importante quando você estiver em cuidados paliativos no final da sua vida? Vocês veem aqui, estar livre de dor. Todo mundo falou isso. A parte física ainda é uma parte que influencia bastante no indivíduo. O segundo mais falado dos fatores que foram elencados é estar em paz com Deus. Quer dizer, após a saúde física, é estar em paz com Deus. Os pacientes foi o segundo mais citado. Para os membros da família que perderam esse paciente, foi o segundo mais citado. E para os médicos e outros profissionais da saúde, foi o terceiro mais citado. Tá? E o terceiro foi a presença da família. Para os médicos e outros profissionais, foi o segundo. Bom, como eu falei, existem os dois lados da moeda, existe uma religiosidade positiva e uma religiosidade negativa. Quando a religiosidade é negativa, quando existe conflito, tá? Pensamento de que Deus o abandonou, questionamento sobre o amor com Deus, isso aumenta, por exemplo, o risco de mortalidade. Tá? Esse é um estudo famoso do Pargament, mostrando que aumenta aí 1,19 vezes o risco de uma pessoa morrer se ela usar a religiosidade de forma disfuncional. Outros estudos também mostrando pior em saúde mental, aumento de ansiedade, depressão, ideação paranoide, somatização. Enfim, o que eu quero mostrar aqui é que a grande maioria utiliza de forma positiva. Cerca de 85% vão utilizar isso de uma forma saudável. Porém, 15% também vão ter uma religiosidade negativa que pode impactar de forma ruim na saúde do indivíduo. Ok, então a gente viu as evidências para isso, mas quais seriam os mecanismos pelos quais todas essas evidências ocorrem? Esse gráfico é do livro Handbook of Religion and Health, do Koenig, em que ele tenta entender um pouquinho como isso ocorre. A gente vê aqui religião, mas poderia colocar / espiritualidade, levaria a melhor saúde mental, maior suporte social, melhores comportamentos em relação à saúde. Isso iria afetar os hormônios do estresse, sistema imune da pessoa, sistema nervoso autonômico, a própria aderência a medicamentos. Tem muitos estudos que mostram que pessoas com crenças religiosas espirituais são mais aderentes a tratamentos, fazem mais rastreio preventivo, etc. E tem menos risco, né, de tabagismo, álcool, drogas ilícitas. E isso influenciaria nos desfechos que a gente viu, né, anteriormente. Aqui é um outro mecanismo, eu não vou me ater a isso devido ao tempo, mas também trazendo as virtudes humanas, né, de altruísmo, etc., e isso também impactando na saúde da pessoa. Então, só uma lista de alguns estudos que mostram isso. Existem estudos que mostram menores níveis de cortisol, quanto mais a pessoa for religiosa e espiritual, menores níveis de proteína C reativa, menores níveis de fibrinogênio, menores níveis de citocinas inflamatórias, tá? Porém maiores níveis de citocinas que fazem proteção para doenças, melhor imunidade, melhor controle autonômico e menos reatividade pressórica, tá? O que levaria a uma melhora nos desfechos cardiovasculares. Para finalizar,
como eu falei para vocês, muitos dos nossos pacientes acreditam que isso é importante na vida deles e gostariam que fosse questionado isso sobre seu médico, etc. Isso é uma compilação de alguns estudos, né, sobre a opinião do paciente. Qual que seria a opinião do paciente a respeito do assunto, né? Então está aqui, ó. Você gostaria de discutir assuntos espirituais ou suas crenças espirituais, religiosas, com o seu médico? A gente vê aqui, ó, 83% falaram que sim, 94%, 87%, 64%. A grande maioria gostaria que isso fosse questionado. Saiu recentemente, em 2016, uma revisão sistemática que compilou todos os estudos sobre se gostaria ou não de discutir isso com seu médico. Mais de 70% dos pacientes falaram que sim. Tá? Então, uma coisa que bastante importante. O paciente ele gostaria que isso fosse abordado numa consulta. O médico deveria abordar o assunto? Então foi perguntado também para pacientes, né? O seu médico ou profissional de saúde alguma vez já perguntou sobre suas crenças, né? Ou já perguntou sobre suas necessidades espirituais? Então, por um lado, o paciente quer, né? Mas será que ele é perguntado a respeito disso? A gente vê que não. A gente vê que a minoria já havia sido questionada sobre isso. Então, por exemplo, ó, 9%, 8,2%, 13,1%, 16%, o máximo aqui foi 32%. Ou seja, existe uma verdadeira dicotomia entre o que se espera, o que o paciente gostaria que o médico fizesse na sua consulta e o que tem sido feito atualmente nas consultas. Finalmente, qual que seria a opinião do médico a respeito do assunto, né? Isso foram perguntas para os médicos, se eles consideravam que o assunto era importante ou não e que deveria ser perguntado na consulta. Olha que interessante. Por um lado, o paciente gostaria que fosse abordado. Por outro lado, o médico não aborda. Porém, quando perguntado se isso era importante para o paciente, o médico fala que sim. 84%, 83%, 82%. Então a gente vê que falta alguma coisa aí para o médico questionar realmente. E o que será que falta então? Aqui são algumas barreiras do porquê o médico não aborda isso na sua prática clínica. Algumas barreiras são relacionadas ao próprio problema da logística, da consulta, etc. Falta de tempo, por exemplo. Então, muito médico fala, olha, eu tenho 10 minutos para fazer uma consulta, eu não tenho tempo para perguntar isso, né? O curioso disso é que algumas formas de abordagem da religiosidade, espiritualidade, duram menos de 2 minutos. Tá? Então, se treinado, o médico, mesmo com tempo restrito, ele consegue fazer. Agora, as razões mais importantes listadas foram falta de conhecimento, falta de treinamento, medo de impor as próprias crenças ao paciente, tá? E não estar confortável com o assunto. Tudo isso, se a gente for ver, ó, falta de treinamento, falta de conhecimento, medo de impor as crenças, tudo isso pode ser resolvido com treinamento. Então a gente acaba incentivando que seja dado treinamento adequado para os profissionais de saúde e para os médicos, para eles abordarem a espiritualidade do seu paciente. Porque com isso a gente tira as 4 principais barreiras. Então o que falta atualmente é treinamento. Bom, finalizando, isso aqui é bem sério, né? Eu acho que já foi trazido também um pouquinho lá na primeira aula, né? Esse é um slide da Associação Brasileira de Educação Médica, que eu acho muito feliz, né? Porque a gente vê isso no dia a dia. Eu sou professor e a gente vê isso acontecendo atualmente. 1808, né? Auscultar, palpar, ouvir, era uma prática humana. Exames complementares. Era a clínica soberana, né? Então a gente vê todo mundo em volta do paciente que era o que importava naquele momento. 2008, agora daqui a pouco já vai dar para fazer 2018, né? 200 anos depois, a tecnologia impera. Auscultar, palpar, ouvir.
e tudo isso já era? E aí a gente vê aqui o paciente triste, né? Olhando para um monte de médico, vendo um ultrassom, um eletrocardiograma, um exame de imagem. Gente, eu não sou contra a tecnologia, obviamente a tecnologia nos permitiu chegar a coisas inimagináveis, tá? Porém, a gente não pode esquecer do básico, né? Que é você ter uma relação médico-paciente apropriada, você ter um humanismo apropriado. Eu acho que a relação saúde-espiritualidade, ela resgata um pouco isso aqui. Ela resgata a gente ter um pouco, né, aquele humanismo que a gente foi perdendo à medida que a tecnologia foi imperando, né? Como conclusões finais, as pesquisas científicas apontam para uma relação estreita, uma relação sólida entre espiritualidade e saúde. Hoje, se a gente fala, olha, né, o psicológico influencia na saúde do paciente, com certeza. O social influencia na saúde do paciente, com certeza. O físico influencia na saúde do paciente, com certeza. Hoje a gente pode falar também que a religiosidade e a espiritualidade influencia na saúde do paciente, tá? Então as evidências vêm apontando cada vez mais para isso. Ao contrário, antigamente se achava que o paciente ia ficar muito inibido, que o paciente não queria isso. Eu mostrei para vocês o contrário, né? A maioria dos pacientes gostaria que o profissional de saúde abordasse a espiritualidade. Porém, na prática, poucos ainda abordam. A razão para isso, eu acredito que seja falta de treinamento. E é necessário uma conscientização e treinamento dos profissionais de saúde para com o tema. É isso que está sendo feito hoje, por exemplo, aqui com vocês, mas é isso que tem sido feito nos últimos anos aqui no Brasil e no mundo, no meio acadêmico. Então, muito obrigado. Gostaria só de agradecer finalmente a Faculdade de Medicina do FJF, na qual eu sou professor. A gente tem um núcleo de saúde e espiritualidade que chama NUPES, e a faculdade ela nos dá toda a oportunidade para que a gente estude, né, esse assunto e desenvolva as pesquisas lá. Muito obrigado.